Olá pessoal, depois de discutir tanto sobre albinismo, sobre polidactilia, depois da gente ficar falando muito sobre homozigoto dominante, homozigoto recessivo, eu acho que chega a pergunta que vocês devem estar se fazendo agora. Como é que eu descubro se eu sou um indivíduo heterozigoto ou um indivíduo homozigoto, dominante ou recessivo, não me importa agora, para uma determinada característica? Bom, para saber sobre isso, precisamos discutir um pouco sobre heredogramas. Então, se você quer saber um pouco mais, vem comigo! Bom, quando se fala de heredograma na genética, eu preciso que você pense em outra coisa. Na verdade, uma coisa que tenha o mesmo sentido a princípio. Quando eu falo de heredograma, eu preciso que você lembre lá de árvore genealógica ou genealogia. Quando se fala em árvore genealógica e genealogia, eu tenho certeza que o que vem na sua mente é a árvore da família de alguém, mostrando quem era o tio, quem era o avô, quem foi o bisavô, quem foram os bisavós daquele indivíduo que a gente está pesquisando. E exatamente nesse sentido que um heredograma vai trabalhar. Heredogramas são tentativas de observar uma árvore genealógica para tentar entender o comportamento genético dos indivíduos que pertencem a essa árvore. Então, sempre que eu falar de heredograma para vocês, eu estou tentando correlacionar os indivíduos da família como se eu estivesse numa investigação, pegando os indivíduos de uma família e tentando descobrir como que se comporta um determinado gene ao longo de muitas e muitas gerações, certo? Então eu vou observar essa árvore genealógica com o objetivo de compreendê-la geneticamente. E como toda representação, essa árvore genealógica também é composta por símbolos. E esses símbolos precisam ser compreendidos por vocês. Bom, percebam que nessa figura você pode ver que indivíduos do sexo masculino são representados por quadrados, enquanto indivíduos do sexo feminino são representados por bolinhas. Então, homens são quadrados e mulheres bolinhas. E sempre que eu quiser representar uma característica genética sendo expressa nesse indivíduo, seja ele homem ou mulher, eu vou usar o quadrado no sentido de representar um homem pintado, achurado, enegrecido. E sempre que eu quiser dizer que uma mulher apresenta uma determinada característica genética, eu também faço a mesma coisa. Eu pego um círculo e achuro ele, pinto ele. Bom, e quando eu não tenho certeza do gênero do indivíduo? Quando eu não tenho certeza do gênero do indivíduo na família, porque, por exemplo, ele pode ter morrido ou muito cedo, ou, por exemplo, faz muito tempo, há muitas gerações atrás, ele existiu, mas a gente não tem muitos relatos fidedignos se ele era um menino ou ela uma menina, enfim, por N motivos, eu represento por esse losango, ok? Toda vez que eu quiser representar um casamento entre dois indivíduos, eu uno o quadradinho com a bolinha através de um traço. Então, sempre que eles estiverem unidos, eu represento que eles foram casados. E sempre que tiver, olha só, não quero me meter na vida de ninguém, na família de ninguém, mas sempre que uma relação extraconjugal acontecer e for importante para a discussão de um heredograma, nós colocamos o encontro desse rapaz com essa moça unidos por uma linha tracejada. Bem, existem outras coisas interessantes para se apresentar aqui. Quando acontece um divórcio, nós cortamos a linha que une o homem com a mulher. Quando há um casamento consanguíneo. O que seria um casamento consanguíneo? Eu estou falando aqui, por exemplo, de um casamento entre primos, entre indivíduos da mesma família. Eu faço essa representação através da união do homem com a mulher, através de duas linhas. Então, isso está me indicando um casamento consanguíneo. Uma outra forma de representação importante para a gente é a representação de gêmeos monozigóticos e dizigóticos. Lembrando aqui, gêmeos monozigóticos são gêmeos idênticos, gêmeos de mesma placenta. Então, eles eu represento surgindo da mesma origem, com linhas que vão dar origem, que vão se ligar
aos indivíduos, aos filhos, e esses filhos vão estar ligados um ao outro para indicar que são monozigóticos, porque nos gêmeos dizigóticos, que são aqueles que não são idênticos, são gêmeos de placentas diferentes, eu apenas represento eles saindo da mesma origem, mas sem ligação entre eles. Bom, eu ainda posso, não necessariamente farei isso, mas ainda posso fazer com que a minha figura geométrica que representa o homem, o quadradinho, ele pode estar pintado pela metade. Ou a figura geométrica que representa a mulher pode estar pintada pela metade. Na verdade, isso indica para você um indivíduo heterozigoto, mas dificilmente você vai encontrar essa forma de representação nos heredogramas usuais. Mas caso você encontre, saiba que essa é uma forma também válida de se representar em heredogramas indivíduos heterozigotos. Veja aqui do lado, é importante que você perceba também que existe mais uma representaçãozinha no heredograma que é importante. Então, perceba que aqui eu tenho 3 gerações. Cada geração ela precisa estar exatamente na mesma linha. E aí eu represento essa geração com um número romano. Então, a primeira geração, número romano 1. A segunda geração, número romano 2. E a terceira geração, número romano 3. E é legal que em cada geração eu tenho um número X de indivíduos. Então, por exemplo, na geração 1 eu tenho o indivíduo 1 romano 1, ou 1, e o indivíduo 1 romano ponto 2, no número arábico. Então eu tenho o indivíduo 2, 2. Então é fácil da gente localizar cada um desses indivíduos ao longo das gerações. Então se eu falar para você, por exemplo, quem é o indivíduo 3, 4? 3, 4 é o 3 romano, 4 arábico. Dá uma olhada aqui. O indivíduo 3, 4 é uma menina dessa família. E quem é o indivíduo, por exemplo, 1, 2? O indivíduo 1, 2 é um rapaz, um gajo, esse rapaz bem apessoado que começou toda essa minha família, essa família de 3 gerações que a gente está discutindo aqui. Entretanto, em alguns momentos você também pode encontrar essa outra representação, onde não importa a representação por números romanos, mas o número do indivíduo. Então você vai ter numerado cada um dos indivíduos dessa família. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim por diante. É um pouco menos usual, mas a gente também considera como correta a forma de apresentação. Então você pode ter a apresentação apenas numerando todos os indivíduos, ou você pode ter essa apresentação numerando os indivíduos de cada uma das gerações. Bom, Leandro, então sempre eu vou receber a informação sobre a doença, a característica genética que eu estou procurando, se essa característica é recessiva ou dominante? A resposta é não. Por se você estiver pensando em vestibular, nem sempre essa informação vai aparecer. Mas se você for um geneticista e alguém for te procurar, certamente as pessoas não vão dizer para você se é uma característica dominante ou recessiva. Você precisa descobrir, principalmente caso seja uma característica genética que você ainda não entrou em contato, em estudo com ela. Então, como fazer essa descoberta? Como descobrir se uma característica é dominante ou recessiva? Vou passar uma dica fantástica para você. Por favor, pegue sua caneta e anote com todo o coração. Coloque em neon para você não esquecer mais. Bom, a primeira coisa que você vai fazer é procurar casais que tenham o mesmo fenótipo, casais que expressem a mesma característica. Por exemplo, possuir ou não possuir a característica genética que a gente está investigando. Então fui lá no heredograma, cacei e achei, por exemplo, isso daqui. Um casal que não expressa a característica genética investigada, não me importa qual agora, não me importa nome de doença, de característica genética. Mas eu achei esses indivíduos aqui, indivíduos que não apresentam a característica. Só que, nesse casal, eu preciso saber dos filhos deles. Então vamos dar uma olhada aqui. Se esse casal não expressar a doença e tiver algum filho com a doença genética, se esse casal não expressar a característica genética que eu estou investigando, mas ao menos um de seus filhos tiver essa característica, você já matou. Você está de frente para uma característica que é
recessiva. As características recessivas são características que fazem esse tipo de comportamento. Então grava isso na sua cabeça. Um casal não afetado com ao menos um filho afetado indica então a característica recessiva. Entendeu? E agora a dominante. Como é que será? Já quando se fala em característica dominante, o que eu preciso perceber é justamente um outro padrão. Então vou lá, volto a um novo heredograma e vou procurar nesse heredograma casais que tenham o mesmo fenótipo. Então dá uma olhada nesse exemplo aqui. Então você está observando casais que são afetados pela doença ou pela característica genética que eu venho investigar. Então esse casal afetado pela característica genética que eu esteja investigando, caso ele tenha um filho não afetado, perceba, um casal afetado com um filho não afetado indica uma característica genética dominante. Essa característica genética dominante, ela tem essa representação de um casal afetado e ao menos um de seus filhos não afetados. Então é preciso que você marque isso na cabeça. Mas para ficar um pouco mais claro do porquê que essa é uma característica dominante, eu vou chamar as duas figuras ao mesmo tempo. Bom, as duas figuras estão representando duas famílias, a família A e a família B. Na família A, como vocês puderam ver, ela é representativa de um caso recessivo. A família B, ela representa um caso dominante. Bom, vamos colocar os genótipos aqui para ficar claro para vocês. Olha por que eu disse que a família A é uma família recessiva. Bom, casal não afetado com filho afetado. Numa característica recessiva, todos aqueles que são afetados são homozigotos recessivos. Então, marca ali, azinho, azinho. Dessa forma, todos que não são afetados são azão alguma coisa. Então, o pai desse rapaz é azão alguma coisa, pode ser azão, azão ou azão, azinho. E a mãe desse mesmo rapaz, ela também é azão alguma coisa, azão, azão ou azão, azinho. Então já está começando a clarear para você, um indivíduo não afetado numa característica recessiva, ele tem um alelo dominante. Mas então, ele é azão, azão ou azão, azinho? Bom, fica fácil. Se o filho desse casal é um homozigoto recessivo, ele recebeu um azinho de seu pai e um azinho de sua mãe. Então chegamos aqui ao genótipo desses três indivíduos da família em questão. Os pais são heterozigotos, enquanto seu filho é homozigoto recessivo. No caso da família B, o que eu percebo é uma característica dominante, como a gente havia falado. Bom, indivíduos afetados em uma característica dominante possuem ao menos um alelo dominante. Então eu tenho aqui que, por exemplo, esse indivíduo, o pai dessa família, ele é azão alguma coisa. Vou botar aqui azão traço. Enquanto a mãe também é azão traço. Bem, se indivíduos afetados são azão alguma coisa, porque eles podem ser azão, azão ou azão, azinho, esse rapaz que não é afetado, ele certamente a gente tem o genótipo dele fácil aqui. Ele é um indivíduo azinho, azinho. Por ser azinho, azinho, um azinho veio de seu pai e o outro azinho veio de sua mãe. Então percebam que aquilo que a gente estruturou aqui como família recessiva e dominante se justificam quando olhamos os alelos envolvidos. E essa é a única combinação possível. A combinação em que eu observo através da ótica da doença ou da característica genética dominante e aquela que eu observo através da ótica da característica genética recessiva. Então, pessoal, vamos a um exemplo. Eu vou apresentar para vocês a doença de Huntington. A doença de Huntington ela é uma doença autossômica. O que significa isso? Que não tem relação com os cromossomos sexuais. Então, nada tem de relação com gênero. Não acontece mais em homens do que em mulheres. Então, excluo o fator do gênero como prevalência ou não dessa doença. Então, uma doença autossômica é uma doença que acontece por erros, por mudanças, por mutações em cromossomos que não sejam os sexuais, ou seja, os cromossomos autossômicos. Ficou claro? Então, pessoal,
Vamos lá. A doença de Huntington é uma doença muito importante. Essa doença geralmente acontece, ou melhor, geralmente se expressa depois da terceira década de vida. E ela, de uma forma rápida e geral, ela ocorre por conta da destruição progressiva de uma série de células nervosas, principalmente de uma região chamada gânglios de base. Nessa região, a destruição vai levar a mudanças muito severas, por exemplo, no movimento, ela vai gerar distúrbios de movimentação para o indivíduo, ele vai ter dificuldade na movimentação, ele vai ter dificuldade no aprendizado, ou seja, uma dificuldade cognitiva, ele vai ter uma variação nas suas expressões emocionais, então ele vai ter uma questão de instabilidade emocional muito característico da doença. Por se tratar de uma doença genética, ela não tem cura. Existem remédios, obviamente, que podem retardar o desenvolvimento da doença, mas de uma forma geral não há cura. Então, ela é uma doença autossômica recessiva ou uma doença autossômica dominante? Então vamos a esse heredograma aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é procurar casais de mesmo fenótipo. Então vou procurar casais de mesmo fenótipo que tenham um filho ou mais de um filho. Você percebe que eu tenho aqui dois casais de mesmo fenótipo, são esses dois que eu estou colocando marcados para vocês. Mas somente um deles é capaz de me dar informação suficiente para dizer se essa é uma característica dominante ou recessiva. Percebam que o casal 2,1 e 2,2 eles têm o mesmo fenótipo, o fenótipo afetado, e eles têm ao menos um filho que não é afetado. No caso do casal 2,3 e 2,4, eles, apesar de terem o mesmo fenótipo, os seus filhos têm absolutamente fenótipos iguais ao dele. Então eu vou ter que excluir esse segundo casal e vou ter que focar no primeiro. Se ele tem o mesmo fenótipo e esse fenótipo é afetado e ao menos um de seus filhos apresenta um fenótipo não afetado, significa dizer que, exatamente, essa é uma característica dominante, uma característica autossômica dominante. Então a gente pode agora começar a fazer a distribuição do genótipo de todos os indivíduos. Se essa é uma característica dominante, todos aqueles que não estão marcados são indivíduos azinho, ou seja, são indivíduos homozigoto recessivos. Então vamos marcar aqui no nosso heredograma todos esses indivíduos. Bom, beleza. Todos os indivíduos marcados. Agora resta saber quais são os genótipos dos indivíduos afetados. O indivíduo 1,1 é um indivíduo que é azão alguma coisa. Mas esse indivíduo 1,1, ele casou-se com uma menina, uma mulher, que é indivíduo 2,2, que não era afetada. Perceba só, eles tiveram dois filhos, o rapaz 2,2 e o rapaz 2,3. Bom, cada um deles tiveram uma sorte diferente. Então, um foi afetado pela doença de Huntington e o outro não foi afetado por essa doença de Huntington. Dessa forma, eu sei que o indivíduo 2,3, ele é azinho. Então ele recebe um azinho de seu pai. Opa, completamos lá, vimos que então o pai é heterozigoto. E recebe um azinho de sua mãe, que a gente já sabia que era homozigoto recessivo. Bom, vamos agora para a segunda geração. Nessa segunda geração, eu tenho dois indivíduos afetados, com ao menos um filho não afetado. Nesse caso, uma filha. E aí a gente já sabe que eles são heterozigotos, porque cada um doou um azinho para formar essa filha. Certo? Então, dessa forma, fizemos a distribuição de todos os indivíduos da família com relação a uma característica genética chamada de Huntington. Certo? Bom, e se o nosso primeiro exemplo foi de uma característica genética dominante, agora vamos a uma característica genética recessiva. Bom, vamos falar aqui da característica que eu sei que você já conhece, até porque a gente já conversou sobre ela aqui, que é o albinismo. O albinismo é uma característica que se dá pela não deposição, ou melhor, não produção de melanina, que é um pigmento que se deposita na nossa pele, funcionando, melhor dizendo, como um filtro da radiação ultravioleta produzida pelo Sol. Então, vamos direto lá ao nosso heredograma.
Bom, nesse heredograma, o que você pode perceber é que eu encontro logo de cara o casal que vai me dar a dica sobre a recessividade dessa característica. Olha lá a geração 2. Olha o casal cujo o número está sendo representado aqui como 2, 4 e 2, 5. O indivíduo 2, 4 e o indivíduo 2, 5, eles são indivíduos não afetados, é um casal não afetado. E eles tiveram uma filha. Essa filha é a 3, 3. Essa filha foi afetada. Portanto, um casal não afetado com um filho afetado caracteriza uma característica genética autossômica recessiva. Bom, e agora a gente começa a fazer a distribuição de todos os indivíduos aqui. Bom, se é uma característica genética recessiva, quem é afetado é azinho azinho. Então vamos distribuir azinho azinho para todo mundo que é afetado. Sim? E todos aqueles que não são afetados são caracterizados por ao menos um azão. E aqui a gente começa a descobrir quem é azão-azão, homozigoto dominante, e quem é azão-azinho, heterozigoto. A única pessoa que me deixa com dúvida aqui, que por enquanto eu não tenho como resolver, é essa moça aqui, essa mocinha que acaba de entrar na família, que é a 2-1. A 2-1, ela certamente é uma pessoa não afetada. Mas ela é homozigota dominante ou ela é heterozigota? Não tenho como saber. E se eu não tenho como saber, eu preciso investigar um pouco mais sobre a família dela. Ou sobre os filhos que agora ela terá. Ok? Então, em alguns casos, realmente a gente não consegue chegar à conclusão final. Se a pessoa é dominante ou se a pessoa é heterozigota. Espero que vocês tenham compreendido o que é um heredograma, como é que se utiliza ele em genética, como é que a gente faz para poder conhecer um pouco mais sobre as características dominantes e recessivas. Não se esqueçam das dicas, continuem estudando e até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.